Olá pessoal, nós vamos ver aqui agora um método para síntese de controladores do tipo PID, que se chama síntese direta. Então nessa figura nós temos uma configuração típica de controladores, tá? Ela está mais completa, então vamos tentar entender um pouquinho cada um desses blocos. Tá? Então aqui eu tenho esse bloco KM, que é um bloco que faz uma escala e uma conversão de unidade de YSP para YSP-TIL. Esse cara aqui é o que a gente vem chamando de referência. Tá? Então, aqui nessa apresentação vai estar com essa notação de YSP. Então, por que tem isso? Na prática, né, você tem lá um set point por forno de 800 graus, mas que isso vai ser convertido num valor de tensão elétrica de 0 a 5 volts ou de corrente elétrica de 4 a 20 mA, por exemplo. Então, esse bloco está fazendo essa conversão, esse ajuste entre a grandeza real e a comunicação com os circuitos do processo. Tá? Aqui está o erro, que é a diferença entre o set point e o valor medido. Então, esse y é o y medido, que vem de uma função de transferência do medidor, GM. E y é a saída do processo, saída real. Né? Aqui eu tenho GC, que é o controlador, que a gente normalmente chama de C de S. Aqui nós vamos chamar de GC. GV é a referente ao atuador, então o motor, a válvula, o resistor, etc., que é usado no processo. E GP é a função de transferência da planta, do processo em si. Ok? Aqui no GD é uma modelagem de um distúrbio que está entrando na saída do processo. Veja que muitas vezes isso aqui pode estar vindo de uma outra malha de controle que afeta diretamente a saída. Tá? Nós sabemos que a gente faz algumas vezes, né, um distúrbio que entra aqui, né, junto com o sinal de controle que vai para o atuador. Tá? Mas nesse diagrama a gente está colocando o distúrbio como um distúrbio de carga e não como um distúrbio de entrada. Tá? Os dois são possíveis na prática. Bom, se a gente tirar a função de transferência que relaciona a saída com o valor de referência, ela vai ser o que eu tenho de função de transferência no ramo direto, então KM, GC, GV, GP, dividido por 1 mais, porque é realimentação negativa, do que tem no ramo direto, GC, GV, GP, vezes o que tem na realimentação, GM. Veja que o KM não participa aqui porque ele está fora da realimentação. Tá, ok? Na prática, o que a gente faz? A gente costuma agregar numa só função de transferência, tá? A função de transferência do atuador, do processo e do medidor. Então, se a gente chamar isso aqui tudo de G, né, é o que nós temos aqui embaixo. Tá? Então, nós vamos ter isso aqui tudo chamando de G. E, em geral, para análise, a gente supõe que esse cara aqui é 1. Tá? Por quê? Como se eu estivesse trabalhando com essa unidade diretamente. Tá? Então, a função de transferência que relaciona a saída com o sinal de referência vai ser GC vezes G, 1 mais GC vezes G. Então, note que o nosso objetivo aqui é encontrar a função de transferência do controlador. E no caso, nós estamos procurando um controlador que tenha a forma de um controlador PID. Ok? Bom, para fazer isso, olha que ideia interessante que foi perseguida. Pensou-se o seguinte, olha, se eu preciso achar a função de transferência do controlador, eu vou tentar isolar essa função de transferência nessa expressão. Então, eu vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu vou ter y vezes esse denominador, está aqui, igual a YSP, que é a referência, vezes o numerador, que está aqui. O que eu faço dessa linha para a próxima? Eu vou juntar todo mundo que depende de GC, controlador, do lado esquerdo. Então, ficou aqui YGCG menos essa parcela igual ao Y aqui que passou para o outro lado com troca de sinal. Do lado esquerdo, estou colocando em evidência GC vezes G, que vai multiplicar Y menos YSP, é igual a menos Y. Passo agora
para o lado direito, dividindo, né, o G vezes Y menos YSP. Então, passei dividindo, cheguei nessa expressão que está aqui. Para tirar esse menos que está aqui, eu vou multiplicar numerador e denominador por menos 1. Então, vai ficar mais Y. E aqui embaixo equivale eu trocar esses dois lugares. Então, troquei os dois lugares aqui. Né? Então, veja, eu tenho agora uma expressão que eu posso calcular o controlador em função da saída e da referência. Aí alguém teve uma ideia sensacional. Olha lá. Eu vou dividir numerador e denominador por YSP, ou seja, pela transformada de Laplace da referência. Quando eu faço isso, né, eu chego nessa expressão em que o controlador depende do inverso da planta, que reúne todo mundo, atuador, processo e medidor, e aparece no numerador e no denominador a relação saída sobre sinal de referência. Veja que esses dois quadrinhos que eu destaquei, em laranja, eles nos ditam o comportamento desejado para a malha fechada. Então, é ele que eu vou precisar especificar. Ou seja, essa expressão, que está reescrita aqui mais bonitinha, né? Eu vou trocar esse termo e esse termo por seus valores desejados. Então, veja que agora aparece esse índice D aqui. Ó. Isso aqui é como eu desejo o comportamento da malha fechada. Tá? Outra diferença que nós temos aqui é que eu estou usando aqui Gtil e não G. Porque na prática você não tem exatamente o modelo da planta. Você não tem a função de transferência da planta, você tem uma aproximação dessa função de transferência. Você tem um modelo do processo, normalmente simplificado, né, que você gostaria que ele fosse próximo da planta, o tanto quanto possível, mas que na prática ele pode ter diferenças razoáveis. Né? Walter, o que é diferença razoável? Né? Isso varia de processo para processo. Né? Mas lembre-se da engenharia, uma regra que grosseira na engenharia de um erro de 10%, em geral funciona bem. Em controle não vai ser diferente. Ok? Então eu tenho aqui essa expressão. Eu preciso especificar esse cara. Uma vez que eu especificar esse cara e tendo o modelo do processo, eu consigo calcular o controlador. Então nós estamos chegando no final desse vídeo e eu vou colocar o que a gente gostaria de fazer do ponto de vista ideal. Né? Lembrando que ideal está no mundo das ideias. Idealmente, eu gostaria de ter uma relação saída sobre referência que fosse igual a 1. O que isso significa em termos práticos? Né? Quando eu tenho uma relação igual a 1, significa que eu tenho lá um processo em que a referência, que no nosso caso aqui é YSP, de set point, se ela varia como um degrau, a saída desse processo, Y, também vai ter uma variação idêntica. Né? Então, não vai haver, hora nenhuma, erro entre a referência e o set point. Isso é chamado de controle perfeito. E não é possível. Por que não é possível? Porque quando a gente faz o controle perfeito, você não vai ter erro. E lembrem-se que o controlador ele atua na medida em que existe, na medida em que ocorre algum tipo de erro. Então veja, vamos voltar lá no diagrama. Se esse erro aqui ficar zero o tempo todo, o controlador solta zero. Então tem que existir um certo erro aqui para que o controlador comece a atuar. Por essa razão, eu não consigo, então, fazer uma especificação ideal em que a saída fique igual à referência o tempo todo. No vídeo seguinte, nós vamos falar de como dar uma especificação para esse comportamento que seja compatível com processos industriais.